Bom dia, meus irmãos. Eu cumprimento a igreja com a graça e paz do Senhor Jesus. Conta-se que dois jovens morávios, e os morávios é um movimento que orou pelos povos não alcançados há muitos anos. Um povo que orou mais de 100 anos pelos povos que não conhecem o Senhor Jesus Cristo como Salvador da vida deles. Conta-se que há dois jovens morávios ouviram que numa ilha no leste da Índia pertence um ateu britânico, tem 3.000 escravos. Nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Esses dois jovens tentaram entrar em contato com o responsável sobre a ilha, mas eles descobriram que não é outra maneira para entrar na ilha. E a única maneira para você chegar lá se faz escravo. Então, esses dois jovens, sem permissão, se venderam como escravos e usaram seu próprio dinheiro para comprar passagem de navio para chegar até aquela ilha. No dia do partida deles, as famílias deles ficaram extremamente apavorados. A razão que levou esses dois jovens se vender como escravos para ir para uma ilha, para pregar para gente que nunca ouviram falar do Senhor Jesus. Na hora do partida, os familiares foram com eles até o porto e começaram a perguntá-los: mas o que razão que levou vocês a fazerem isso? Aqueles jovens ficaram calados, porém, enquanto o navio começou a afastar daquele porto, os jovens olharam para suas familiares e gritaram com um somente são e um somente vós, que através das nossas vidas, o Cordeiro de Deus que foi imolado na cruz, receba toda a sua recompensa pelo seu sacrifício. Quando nós fazemos uma conferência missionária, às vezes a gente pensa que pregar evangelho ou conferência missionária uma vez por ano para lembrar dos missionários que estão no campo, ou para comemorar uma data especial como um Natal, outro dia, mas a gente esquece que talvez o único motivo por que nós estamos vivos e Deus nos deu mais um dia da vida é para pregar evangelho. Para pregar evangelho para os perdidos. Todo dia é um dia para que você pregue evangelho e para que você seja um missionário. Quem estava aqui ontem, levanta a mão. Maioria. Quem não estava, levanta a mão. Meus irmãos, por que vocês não estavam ontem aqui, hein? Pastor, quer escrever a lista? Quem não me conhece, meu nome é Merdi, eu sou marroquino de origem. Vivo no Brasil há 6 anos. Sou refugiado diplomático no Brasil desde 2013. Senhor Jesus Cristo salvou minha vida pela graça, dentro do Marrocos, dentro de uma universidade de teologia do islamismo, compartilhando a Bíblia com o Alcorão no meu mestrado. Eu fui para criticar a Bíblia e terminou aqui nesse púlpito. Olha, ver como terminou. Porque Deus escolhe as coisas loucas, fracas, insignificantes e desprezadas para glorificar o nome dEle. Hoje da manhã realmente Deus tem colocado no meu coração algo muito forte. De falar um pouquinho com meus irmãos e no meio das minhas palavras, falar um pouquinho para os irmãos que não me conhecem sobre um pouco da minha história.
sobre idolatria. E se talvez eu dar um título para meu sermão hoje, ou minha palavra hoje, eu diria: pregando o evangelho para uma sociedade idólatra. Quando eu falo do idolatria, é muito provável que sua mente viaja demais e você começa a pensar sobre povos, nações, prostrando diante de imagens. Quando eu falo do idolatria, talvez você pensa sobre povos, pessoas que estão ligando velas e adorando imagens. Mas eu não estou falando de idolatria, não. Eu gostaria de falar sobre a idolatria que próprio povo de Deus comete. Os 10 mandamentos não foram escritos para incrédulos. Os 10 mandamentos foram escritos para o povo de Deus. A idolatria que nós cometemos com crentes no Senhor Jesus Cristo, dentro das nossas vidas, dentro das nossas famílias. É muito difícil você encontrar um irmão ou uma irmã se prostrando diante do Deus Eros, Deus da guerra. Mas quantos sacrifícios feitos na nossa sociedade, dos jovens, homens e mulheres, gastando tempo, gastando dinheiro, gastando as suas vidas para ter um corpo sarado. O corpo sarado é um ídolo da nossa sociedade. Quantos sacrifícios feitos dentro da nossa sociedade, dentro das nossas igrejas, de pessoas que trabalham, como diz Isaías, e juntam casa sobre casa, e terra sobre terra, diz Isaías, como se foram únicos moradores da terra. Dinheiro, poder é um ídolo na nossa sociedade. Meus irmãos, nosso coração é uma fábrica de ídolos. Nosso coração é uma fábrica de ídolos. Um pastor norte-americano escreveu um livro que todo crente no Senhor Jesus deve ler: Deuses Falsos. Ele resume para nós a palavra ídolo. Ele diz assim no seu livro: o ídolo é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. O ídolo é qualquer coisa que absorva o seu coração e sua imaginação mais que Deus. É qualquer coisa que só Deus pode te dar. O ídolo pode ser uma bênção que Deus te deu. Por exemplo, os filhos são bênçãos nas nossas vidas. Mas se você olha por seu filho, e você fala: sem meu filho eu não vivo. Sem meu filho eu não tenho vida. Sem meu filho eu não tenho razão para viver. Sem meu filho eu não vejo a minha vida andando. Desculpa te dizer com todas as palavras, você é um idólatra. O ídolo pode ser seu trabalho. Você pode dizer: se meu trabalho eu não vejo a minha vida, se meu ministério eu não vejo razão para viver, se meu ministério eu não tenho absolutamente nada, meu ministério é tudo. Desculpa te dizer mais uma vez, com todas as palavras, você é um idólatra. Idolatria, ela afastou o povo de Deus há muitos anos com Deus. A idolatria, ela quebrou a aliança
com o Senhor Jesus. A idolatria não somente adorar imagens e outros deuses. Idolatria às vezes feita dentro das nossas vidas, simplesmente porque é nosso coração uma fábrica de ídolos. Gostaria que você abrisse sua Bíblia comigo. No livro do profeta Ezequiel, e versículo 37. Ezequiel 37. Título da minha palavra hoje: Firmes e inabaláveis, pregando o Evangelho para uma sociedade idólatra. Diz assim o texto sagrado. Ezequiel, capítulo 37. Veio sobre mim a mão do Senhor. Ele me levou pelo Espírito do Senhor e me deixou no meio de uma vale que estava cheio de ossos, e me fez andar ao redor deles. Eram muito numerosos no superfície de vale, e estavam sequíssimos. Feche seus olhos. Senhor Jesus, Pai, graças te damos, porque a sua palavra é clara e eficaz. Muito obrigado, Pai, porque a tua palavra nunca retorna vazia. Senhor, fala conosco através da tua palavra. Senhor, esconde a minha vida atrás da tua cruz, e que somente a sua glória hoje seja manifestada. Em nome de seu Filho amado, Jesus Cristo. Amém. O profeta Isaías, nesse texto sagrado, teve uma visão extremamente assustadora. Isaías está vendo duas coisas nesse texto. Primeira, um exército morto, um exército que é muito provável que havia perdido a batalha. E segunda coisa, que esse exército morreu, mas não morreu ontem. Esse exército morreu, mas não morreu semana passada. Esse exército morreu, mas não morreu mês passado. Ele morreu, e morreu há muito tempo. Diz o texto que os ossos estavam sequíssimos. É um campo cheio de ossos, cheio de ossos sequíssimos. Um exército que perdeu a batalha há muito tempo. É curioso que logo depois dessa visão, o profeta Isaías, ele é confrontado por uma pergunta. Ezequiel, desculpa. Falei Isaías. Português, meus irmãos. Mas profeta Ezequiel e Isaías, eles têm uma coisa em comum nesse texto que nós vamos ver juntos. Logo depois que Deus diz para Ezequiel, quando ele mostra para ele que esses ossos estão sequíssimos, esse exército está morto, ele faz uma pergunta. Ele diz no versículo 3, então me perguntou: filho do homem, acaso
pode reviver esses ossos? Imagina comigo, Deus mostra para Ezequiel um exército morto, um exército que morreu há muito tempo, um campo de ossos sequíssimos, e logo depois dessa visão ele diz para ele: homem, acaso você pode reviver esses ossos? Eu acho que essa pergunta se foi dada para algumas igrejas que temos no Brasil. Talvez aquele líder pode responder imediatamente: claro, eu ordeno. Claro, eu falo, eu digo. Eu mando. Se essa pergunta foi feita para algumas igrejas que temos hoje no Brasil, é muito provável que aquele que recebeu a pergunta, ele se levanta e diz: claro que eu revivo. Mas o profeta Ezequiel, ele sabe com o que ele está falando. E Deus, ele chama um profeta não pelo nome dele, ele chama ele pela natureza dele. Ele diz para ele: filho do homem. Filho do homem não faz absolutamente nada sem autorização de Deus. Ele diz para ele: filho do homem, acaso os poderão reviver esses ossos? E o homem, ele pode responder diante de um Deus soberano uma resposta de um homem. Então ele respondeu: Senhor Deus, tu o sabes. O Senhor que sabe. O Senhor que ressuscita, o Senhor que criou, o Senhor que tirou a vida, o Senhor é dono da vida, o Senhor que sabe, eu não sabe absolutamente nada. Então me perguntou, filho do homem, acaso poderei reviver esses ossos? Responder: Senhor Deus, tu sabes. Então diz-me ele: profetiza estes ossos secos, ouvem a palavra do Senhor. Imagina o emocional do profeta Ezequiel. Deus está dizendo para o profeta Ezequiel: prega a palavra para ossos secos, para ossos sequíssimos, para um exército que havia perdido a batalha há muito tempo. E aqui uma coisa comum com o profeta Isaías. Se você lembra do texto talvez mais famoso, pregado nas nossas conferências missionárias, quando Deus chama Isaías para pregar, e aí todo mundo decora aquele versículo, né? Vocês sabem, Isaías 6, que ele diz: eis-me aqui, usa-me a mim. Meus irmãos, muita gente disse até aqui, eu não continuo o texto. Eis-me aqui, usa-me a mim. Deus fala: quem vou usar? E Isaías vem igual um super-homem, ele fala: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Bobagem do seu coração. Lê o Campelo tudo para você entender o que está acontecendo lá. Primeira coisa, a resposta do Isaías, quando Deus diz: quem usarei, ele é o homem mais correto da sociedade. Meus irmãos, Isaías, dos maiores profetas do Antigo Testamento, quando ele vê a glória de Deus, ele responde assim: Deus, eu estou um homem de lábios impuros, vivo numa sociedade impura, mas se o Senhor quer me usar, estou aqui. Simplesmente porque Isaías estava vivendo numa sociedade idólatra. Simplesmente porque Isaías estava vivendo numa sociedade que tem ídolos nas suas vidas.
Se você ler o texto tudo, um anjo vem e toca os lábios do Isaías para tirar tudo maldade. E depois ele responde a Deus o chamado dele: Deus, eis-me aqui, usa-me a mim. Logo depois que Deus diz para ele: você vai pregar, mas ninguém vai ouvir. Você vai pregar, mas ninguém vai se converter. Você vai pregar, mas ninguém vai responder. Você vai pregar, mas ninguém vai entender. Imagina comigo, um profeta desafiado ao pregar evangelho e ninguém vai ouvir o que ele está pregando. E ninguém vai responder o chamado. E ninguém vai ser tocado. Agora Deus disse o que para Ezequiel? Você vai pregar para quem? Para ossos sequíssimos. A pregação de Deus, a pregação da palavra de Deus é a única ferramenta para que Deus chame aos céus. A palavra de Deus é a única ferramenta para que Deus sopra o fôlego da vida para os mortos. A palavra de Deus é a única ferramenta para que Deus salve os céus. Eu imagino a emocional desses profetas. Então, respondei: Senhor Deus, tu sabes. Dize-me ele, profetiza esses ossos, e diz a eles: ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus, estes ossos: eis que farei entrar o Espírito em vós, e vivereis. Porei tendões sobre vós, farei crescer carne sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito. E vivereis, e sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei segundo me foi ordenado. Enquanto eu profetizava, ouvia um ruído, um barulho de ossos que batia contra ossos e se ajuntavam, cada osso a seu osso. Olhei, e eis que havia tendões sobre eles, e crescerão as carnes, e se estenderão a pele sobre eles, mas não havia neles o Espírito. Agora a visão talvez muito mais assustadora que a primeira. Na primeira visão que ele vê um campo de ossos secos. Ele profetiza como foi ordenado. E de repente, esses ossos secos, eles começam a ganhar carne. Eles começam a ganhar pele. Diz o texto que esses ossos começam a rejuntar de novo. Começam a ser remontados. Ossos no lugar do outro osso. E aí, eles começam a ganhar uma figura humana. Porém, havia um problema muito sério. Diz o texto. Mas não havia neles o Espírito. Eles continuam mortos. Eles continuam mortos. Meus irmãos, uma pedra e uma folha. Uma pedra nunca foi criada para viver. Nunca nasceu para viver. Uma folha
é uma folha seca, inclusive, ela nasceu para viver. Mas quando nós tiramos a folha da árvore, logo quando nós tiramos uma folha da árvore, ela já morreu. Mas ela continua viva, ela continua verde, ela continua um bom tempo, inclusive orando, ela continua dando a cor dela da vida, mas aquele cor dela é quanto ela estava reunida à árvore. Mas com o passar do tempo, ela começa a perder o cor, ela começa a perder a vida, e de repente ela se torna uma folha seca, uma folha sequíssima. O povo de Deus é assim. Quanto idolatria e ídolos começam a ganhar lugares nas nossas vidas, além de Deus, a nossa vida começa a ser seca. A gente às vezes, até quando nós afastamos das nossas igrejas, da nossa comunidade da fé, a gente ora inclusive, a gente lê a Bíblia. Mas com o passar do tempo, a gente começa a ser seco. Um povo que foi dado para ele a vida, um povo regenerado, ele nasceu para viver, meus irmãos. Ele não nasceu para morrer. Ossos sequíssimos sem vida. Agora ossos com pele, com toda a figura humana, mas também continuam mortos, sem vida. Mas não havia neles o Espírito. Então ele me diz, profetiza o Espírito, profetiza ao Filho do Homem, e diz eles assim: é assim diz o Senhor Deus, vem dos quatro ventos o Espírito, e soprar sobre estes mortos para que vivem. Profetizei como Ele me ordenara, como Ele me ordenou. E o Espírito entrou neles, e viverão, e se pousarão em pé um exército, sob modo numeroso. Então, me diz o Filho do Homem, esses ossos são toda casa de Israel. Repete comigo esse versículo 11. Então, me diz, Filho do Homem, esses ossos são toda a casa do Israel. Repete de novo. Então me diz, Filho do Homem, esses ossos são toda a casa do Israel. O texto bem claro que esses ossos sequíssimos são povo de Deus. O texto é bem claro que esses ossos sequíssimos é você e eu. O texto é bem claro que se ossos sequíssimos que morreram e morreram há muito tempo é nós. E meus irmãos, a única maneira para que nós temos um avivamento, a única maneira para que o povo de Deus vive de novo, a única maneira para que os mortos recebem o sopro da vida,
é pregação da palavra do Senhor Jesus. Única maneira é pregação da palavra do Senhor Jesus. Porque a palavra do Senhor Jesus Cristo, ela que revive, ela que vive, é ela que dá a vida. Meus irmãos, para que nós pregamos e para que nós continuamos firmes, inabaláveis, se nós queremos ganhar os muçulmanos para Jesus, se nós queremos ganhar os índios para Jesus, se nós queremos ganhar povos, raças, nações para Jesus, nós temos única solução: pregar evangelho. Não tem outra maneira. Fazer trabalho social é muito lindo, mas trabalho social os incrédulos fazem melhor que nós. Eu não estou falando para você não fazer trabalho social, mas incrédulos fazem melhor que nós. Não vale absolutamente nada você enche a barriga de alguém, ele vai no inferno com barriga cheia. Nós devemos fazer o trabalho social e devemos pregar evangelho junto, porque evangelho, ele é o poder de Deus para a salvação. Ele é poder de Deus para a salvação. A Morma, uma mulher que nasceu na norte da África. Morma é uma mulher dos 62 anos de idade. Uma mulher analfabeta, nunca estudou. Morma nunca trabalhou. E aí Morma um dia estava escutando rádio. E ela ouviu através do rádio que Jesus Cristo somente a vida, que Jesus Cristo somente a verdade, que é somente a luz, que é somente o caminho. Ele veio na terra para nos salvar e para morrer na cruz por causa dos nossos pecados. Essa mulher analfabeta muçulmana, ela foi tocada pelo Espírito Santo de Deus. A Morma naquela hora entregou a vida dela para Jesus. E não somente isso. A Morma, ela decidiu pregar evangelho para todos aqueles tribos que é ao redor dela. Uma mulher analfabeta, nunca estudou a Bíblia, nunca teve uma Bíblia. Ela escutou através do Senhor Jesus Cristo pelo rádio. E aí Morma, ela começou todo dia pregando a mensagem que ela escutou pelo rádio. Jesus Cristo é a verdade, Jesus Cristo é a vida, Jesus Cristo é o caminho. Ninguém chega no Pai sem Filho. Arrependam-se dos seus pecados. Morma um dia retornando por seu tribo, é muito comum que foi para o norte da África, sabe que aquele povo anda com carona, não tem táxi, não tem nada, não tem táxi, Uber, essas coisas ficam para você. Aquele povo anda do carona, ele vai na estrada, está indo para onde? Estou viajando, como? De carona. Então, ela estava numa cidade próxima, e de repente, naquele poeira do norte da África, esperando uma carona, de repente para um caminhão cheio de trabalhadores. Eles falam para Morma, está indo para onde? Não, estou indo para a minha aldeia. Onde é sua aldeia? Aldeia próxima. Então, vamos te dar carona. Ela subiu e aí, de repente, aqueles trabalhadores, eles começam a aproximar da Morma para abusar dela sexualmente. E aí Morma começou a gritar. Por isso aí que vocês estão tentando fazer comigo, Jesus Cristo morreu na cruz. Por causa dos seus pecados, ela começou a pregar evangelho. Aqueles homens ficaram assustados, julgaram ela do caminhão. Vai embora daqui que Jesus que nada. A história do Morma, ela espalhou para todo aquele tribo. E aí um missionário ouviu a história dela, escreveu a história na boletim.
de uma agência missionária, sem falar nomes, e um homem de Deus, um empresário de um país específico, ele foi para a tribo do Mormon e a perspectiva dele é abençoá-la. Ele pensou que tudo vai ser resolvido com quem? Como uma oferta. Ele chegou até lá, levou um tradutor, ele diz para o tradutor, pergunta a Mormon, uma pergunta bem direita. Mormon, qual é as suas necessidades para que você continuando pregando esse evangelho? Eu venho do longe para te abençoar. Foi feita a pergunta para Mormon. Mormon, qual é as suas necessidades para que você continue pregando o evangelho? Aqui, entra aos céus. A Mormon olha para ele e diz, olha, obrigado, não estou precisando de nada, estou feliz aqui. E aí ele fica um pouquinho nervoso, ele fala, acho que ela não está entendendo. Eu veio para longe para abençoá-la. Pergunta a ela mais uma vez, qual é a sua necessidade? Quero comprar uma moto, um carro, algo para ela conseguir se movimentar melhor. E aí uma hora ela começa a pensar, ela diz, olha, eu acho, realmente eu preciso de uma ajuda. Olha, minhas necessidades agora, que eu sempre, quando quero retornar para minha casa, eu sempre perco horário. E aí também sempre quando eu chego no meu tribo, você sabe que nós não temos luz. Eu caí várias vezes nesses buracos aí. Então olha, a minha necessidade urgente agora é uma lanterna e um relógio. A minha necessidade é uma lanterna e um relógio. A necessidade do Mormon, para que ela continue pregando o evangelho, graça do Senhor Jesus Cristo, é um relógio, é uma lanterna. Eu quero te perguntar hoje, meu querido, minha querida, qual é as suas necessidades, para que você continuando pregando o evangelho, num país que não tem perseguição religiosa? Qual é suas necessidades para que você continuando pregando o evangelho através da sua vida numa sociedade que tem liberdade demais? A necessidade do Mormon, uma lanterna e um relógio. Mas a grande pergunta durante hoje da manhã, qual é suas necessidades para que você continuando pregando o evangelho para o povo carente do Senhor Jesus? Hoje eu falo do meu povo, o povo muçulmano. Hoje temos 1,7 bilhão muçulmanos. 25% do planeta é muçulmano. 25% do mundo é muçulmano. Os últimos dados atualizados que nós temos, que para que nós trabalhar com os muçulmanos, precisamos enviar um missionário para cada 420 mil pessoas. Um missionário para cada 420 mil pessoas. Tem noção disso? Você tem noção disso? Você sabe que a volta do Cristo, ela tem uma relação muito forte com a pregação do evangelho. Eu tenho vergonha, às vezes, levantar minhas mãos e falar, Hosana, vem Senhor Jesus. E ainda na nossa sociedade, há mais de 5 mil povos nunca ouviram falar do Senhor dos Senhores. E ainda na nossa sociedade, muitas etnias ribeirinhas aqui no Brasil, sem presença de nenhuma igreja.
Muitos índios aqui no Brasil, sem presença de nenhum missionário. Muitos tribos berberes em Marrocos e fora do Marrocos, sem presença de nenhum crente no Senhor Jesus, sabendo que foi dado para nós um comando bíblico: prega a palavra. Eu tenho vergonha. Às vezes, a gente esquece aquele texto sagrado, aquele promessa, que Jesus não voltará a ter todos os povos, o quê? Ouvir falar dele. Como todos os povos vão ouvir falar dele se nós não pregamos? Paulo questiona a igreja e diz para ela: a palavra de Deus diz, todo o que convoca o nome do Senhor será. Mas como eles convocarão se ninguém pregue para eles? E como alguém vai pregar para eles se ninguém for enviado? Meus irmãos, nós enviamos. Homem e mulher de Deus prega evangelho. Aquele perdido, ele escuta a palavra de Deus. Ele convoca o nome do Senhor. Ele vive o que ele convoca. Logo, é salvo. Mas como eles convocarão se ninguém prega para eles? Feche seus olhos, baixe sua cabeça. Eu gostaria de orar. Hoje refletindo na igreja, hoje pensando na palavra de Deus, Deus traz à minha memória a história do menino. A história do menino sírio, que foi atendido para nossos irmãos que trabalham com pronto-socorro na fronteira com Síria. O menino crente no Senhor Jesus, que pegaram ele numa situação muito crítica. Pegaram esse menino na fronteira com pernas cortadas, com cabeça aberta. Ele gritava e chorando, dizendo: eu perdi minha mãe, eu perdi meu pai, eu perdi meus irmãos. Caiu uma bomba na nossa casa. Eles nos mataram. Eles mataram minha mãe, meu pai por único pecado, porque nós somos amigos de Jesus, diz o menino. Meu colega que estava fazendo tradução, ele não aguentou, saiu de lá correndo. Mas ao retorno desse menino para o hospital, gritando e dizendo: eles mataram a minha família, só porque nós somos amiguinhos de Jesus. Ele gritava e dizendo: eu vou contar tudo para Jesus. Depois de 24 horas, esse menino havia falecido. Esse menino foi para encontrar com seu pai, com Jesus. Mas a certeza absoluta que eu tenho, que esse menino vai contar muita coisa para Jesus. E vai contar para Jesus que muitas pessoas estão vivendo em liberdade. Muitas pessoas estão vivendo a graça. Muitas pessoas têm Jesus, mas não querem seguir Jesus. Muitas pessoas têm a palavra de Jesus, mas ela não quer saber da palavra de Jesus. E muitas pessoas nem está ligada e nem quer saber da igreja que está sendo perseguida por causa de Jesus.